O Marcos da Veiga Pereira, ele é presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros e também é sócio da editora Sextante. E nós já temos algumas conversas aí há um tempo, né, tentando trazer o sindicato mais para próximo das discussões que eu faço lá como coordenadora do Fórum de Desenvolvimento da Alerj. Mas, assim, é muito interessante a possibilidade da gente discutir aqui nesse espaço, que é um espaço completamente diferente, sobre literatura, né? Eu venho acompanhando aí todos os seus perfis, a discussão que você faz, essa questão da importância, né, da gente formar pequenos leitores já desde o início. E vendo os resultados, né, da pesquisa que foi recentemente publicada, né, do Retratos da Leitura, a gente teve um monte de notícia ruim em relação ao livro, né, da queda do número de leitores, etc. Mas o segmento de 5 a 10 anos, que na verdade é meio que o público com quem a gente convive aqui no perfil do Livreirinhos, ele aumentou, né? Então, nesse público específico, né, apresentou um crescimento do número de leitores. E aí eu falei assim, poxa, está na hora certa de eu chamar o Marcos aqui para a gente começar a conversar sobre isso, né? E como é que a gente, enfim, diante de tantas dificuldades aí, da própria questão da pandemia, a gente consegue alimentar mais aí esse público de novidades e, enfim, eu queria ouvir também a tua visão a respeito das mudanças que estão ocorrendo no mercado literário. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso perfil. Obrigado, Geisa. Desafio enorme explicar isso tudo. Vou tentar. Não, mas acho que a gente fica procurando as respostas em conjunto. Fato é que a gente tem uma crença fundamental, né? A crença de que a gente vai transformar o mundo através do livro e da leitura. Então, isso é uma vantagem. Aí a gente tentar entender os números, tentar entender as dinâmicas de mercado, enfim, faz parte. Prazer estar com você. Obrigado. Prazer. Todo mundo que está aqui na sala com a gente, a Juliana também está aqui. A Juliana é minha parceira. Na verdade, foi a criadora do Livreirinhos. Quando ela me mostrou o perfil, eu falei assim, gente, que maravilha! Coisa mais linda, que era justamente a ideia da gente comentar, fazer resenhas de livros que os nossos filhos estão lendo. Eles estão mais ou menos na mesma idade. Eu tenho um menino, ela tem uma menina, a Luísa, eu tenho o Martim. E aí a gente compartilha as nossas visões aqui a respeito dos livros que eles estão lendo e também que a gente redescobre nessa interação com eles. E aí, Marcos, só para a gente já começar assim, né, com esse desafio de falar um pouquinho sobre nossos leitores, né, os leitores dessa faixa infantil, eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa. Ela é uma pesquisa que é feita de forma reiterada já há um tempo, né? E o que ela tem apontado aí nos últimos anos? Essa pesquisa, a gente tem uma instituição chamada Instituto Pro Livro, né? A gente criou essa ONG exatamente para que a gente pudesse mapear todos os programas de livro, de incentivo ao hábito de leitura no Brasil, né? Da sociedade civil, dos governos, dos estados, municípios, das empresas, premiar essas instituições, conectar essas instituições e, a cada 4 anos, produzir essa pesquisa Retratos da Leitura. Nos últimos 3 anos, ela foi feita pelo IBOP. Fundamentalmente, o que você quer entender é como vai o hábito da leitura no Brasil, né? Como é que você vai evoluindo, quais são os fatores que levam à leitura, como é que as pessoas que leem se comportam diferente das pessoas que não leem. Leitura é coisa de mulher, leitura é coisa de homem, leitura como é que é em termos de idade, como é que é em termos das regiões do país. Quer dizer, é uma base. 8.000 entrevistados nessa última versão do IBOP. Foi uma coisa assim espetacular a adesão que a gente teve. E agora, a única coisa ruim, de fato, é o que você falou um pouco antes, né?
os números que a gente vem apresentado são muito fracos. A leitura no Brasil, a gente tem agora, pelo menos, essa é a 5ª pesquisa, mas as últimas 4 foram realizadas um pouco com a mesma metodologia, e a gente tem números assim, que só pioram, infelizmente. Como você falou, o único número positivo nessa última edição foi o aumento da leitura entre 5 e 10 anos. Mas a gente teve perda em classe social, a gente teve perda em faixa etária. Quer dizer, é um quadro difícil, é um quadro bastante complicado. Os índices de leitura no Brasil são muito baixos, né, historicamente falando, e eles vêm diminuindo muito porque hoje o livro compete assim, enormemente com as redes sociais. Viralizou, aí está todo mundo... quem não viu está sendo instigado a ver, né? Recentemente a Netflix começou a veicular um documentário falando do dilema das redes, mostrando exatamente quais são o dilema social. Dilema social, exatamente. Ótima matéria do Gabeira hoje na coluna dele, falando sobre isso. E mostrando assim, né, quais são os mecanismos de captura que as redes sociais fazem o tempo inteiro nas pessoas que estão ali na rede, e como elas são obrigadas, elas quase ficam escravas ali daquele espaço. E aí fica muito mais difícil competir com isso, né? Quer dizer, o livro ele exige um espaço, exige uma parada para ler, uma outra tranquilidade que parece não ser compatível. E aí, assim, eu acho que faz muito sentido, né? Quando a gente vê esse crescimento das redes sociais, da maneira como as pessoas estão consumindo isso, em olhar a faixa etária que cresceu. Né, que é uma faixa etária que ainda, de certa forma, ainda está dependida das redes sociais, né? É um alento, mas eu vou te confessar que, assim, para mim foi uma grande surpresa. Eu estou tentando entender ainda esse número. Quer dizer, quando você faz uma pesquisa como o Ibope e com tantos questionários, quer dizer, às vezes é difícil você destrinchar determinadas informações, né? Essa informação especificamente, você fica tentando pensar assim, o que mudou nos últimos 4 anos para que esse grupo especificamente tivesse aumentado o nível de leitura. Lembrando o seguinte, onde é que essas crianças leem fundamentalmente? Na escola. Elas leem na escola, né? Então, enfim, eu acho que é uma coisa importante da gente observar, porque, no fundo, a gente tem que reconstruir o Brasil. Né? Eu não sei se você sabe, eu fui editor de livro infantil. Né? Eu comecei trabalhando, a minha carreira, eu comecei fazendo livro para criança. Comecei trabalhando na Salamandra com meu pai. E o meu pai tinha feito uma opção deliberada. Meu pai gostava assim desses. Então ele disse: eu cansei de fazer livro para adulto. Eu cansei de tentar. Eu vou tentar educar o país através das crianças. E teve uma sorte imensa de encontrar uma das gerações mais prolíficas de autores de livros para crianças e jovens. Quer dizer, começamos publicando Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Silver Toff, Marina Colasanti, Zé Paulo Paes, ao mesmo tempo que Pedro Bandeira crescia, que Mary Eliardo França cresciam, que Eva Furnari. Quer dizer, todo esse público que vem lá da revista Recreio dos anos 70, né? E era exatamente essa proposição de valor, a proposição de valor de que o gosto pela leitura começa com a criança. E começa, Geisa, exatamente nessa idade do aprendizado. Sim. Porque a competição é menor. Essa competição com o game, quer dizer, o livro, essa parte lúdica do livro, essa possibilidade da interação com pai e filho, ou mesmo do cantinho de leitura lá na escola, né? Quer dizer, o livro tem um caráter que é muito gostoso nessa idade. Ele ainda não é, talvez, a obrigação que ele vai se transformar lá nos 15 anos, quando você está entrando no ensino médio, você tem que ler os clássicos. Ai, meu Deus, por que eu tenho que ler isso?
Isso é uma baita discussão, né? De como é que você mantém essa chama acesa. Mas o fato é que eu acho que uma vez que esse contato tem acontecido, e é muito interessante, né, como as crianças respondem ao livro, né, como elas vão interagindo, e na medida que elas vão crescendo, as diferentes formas que elas usam, né, para brincar com esse objeto, são bastante interessantes, assim. Eu acho que vai mudando, né? Vai mudando a forma. Mas é uma pena que a gente, assim, de fato não consiga fazer essa virada, né? Que as crianças tenham, às vezes, acesso mais, por conta até da escola, à leitura, mas elas não consigam prosseguir nessa... Né? Porque começam as outras competições, né? E aí o tempo para a leitura vai diminuindo a ponto da gente ter um nível de leitura de 3 livros por ano. É uma coisa muito pouca, né? Mas aí eu acho que a gente tem que observar. Eu sempre penso assim, então tá bom. Onde é que a gente vai buscar bons exemplos? Né? Onde é que você vai buscar boas experiências de países que construíram? E aí você vai olhar para a França, você vai olhar para a Espanha, você vai olhar para a Itália, vai olhar para os Estados Unidos, para o Reino Unido. É claro que nesses países que eu citei, você já tem famílias leitoras. Então, isso é uma vantagem, porque a leitura está presente dentro de casa. Uhum. Agora, eu vou te dizer, aqui eu tenho um casal de gêmeos. Tá? O menino, dos 5 aos 10 anos, ele se orgulhava porque ele leu perto de 100 livros. Ele era um leitor voraz, ele ia para a cama com um livro sempre, comigo lendo, depois ele lendo sozinho e tal. A filha tinha pouco interesse. É muito curioso, é muito assim, não é uma coisa assim que a gente consiga estabelecer um padrão, né? E você consiga, através desse padrão, reproduzir. E com isso você fica pensando assim, como é que você constrói esse leitor permanente? Como é que você vira uma pessoa que tem o livro como um amigo, né? Como um companheiro, como uma coisa presente, permanente, né? Que é o que eu sou e provavelmente é o que você é. E muito provavelmente as pessoas que estão nos assistindo são, né? Verdade. E que a gente tem uma turma grande. A Ju tá comentando aqui, Juliana, que há um gap no mercado editorial para as histórias para o público adolescente e jovem, na sua opinião, né? Você acha que assim, quem escreve para esse público de 12 a 18 anos? A gente tem visto aí surgir uma série de coleções, né? Coleções de livros, para ver se a gente se estimula, né? Esse público a se manter aí seguindo um caminho de leitura. Mas, na tua opinião, assim, quem está escrevendo hoje para esses jovens, essas adolescentes, né? De 12 a 18? Olha só, se você for pensar, você tem uma geração Harry Potter, que eu acho que é importante que a gente mencionar, quer dizer, a J.K. Rowling, ela traz um público enorme de volta para a leitura. Eu não sei se você lembra, Geisa, na época em que o Harry Potter foi lançado, que, de repente, o Tolkien... Porque, como a J.K. Rowling escrevia, demorava para escrever o livro seguinte, as pessoas que liam Harry Potter foram ler O Senhor dos Anéis. E, de repente, O Senhor dos Anéis virou um baita sucesso. Né? Exatamente. Aí você teve um fenômeno curioso, que foi assim, um fenômeno de várias séries. Você teve Jogos Vorazes, você teve o próprio Crepúsculo, que foi uma série monumental, divergente, e você começou a ter essa ligação do livro com o filme nessa faixa etária. Que é uma coisa que não existia. Assim, se você pegar quando eu comecei a publicar, né, na década de 80, quem publicava para esse público era assim, Pedro Bandeira, Ganymede José, Valcir Carrasco. Né? Valcir é um grande autor de livro juvenil. Esse eu não lia.
Eu só sei das novelas. Pois é, tá vendo? Você conhece ele como noveleiro, mas o Valser é da Academia Paulista de Letras e a obra dele é fundamentalmente de livros juvenis. A Ana Maria Machado escrevia também livros para esse público mais jovem, né? Uhum. E eu vejo isso hoje muito mais autores internacionais tendo grande sucesso em relação aos autores nacionais. Eu vejo... você, inclusive, começou a ter uma nova categoria chamada o jovem adulto, né? Aí você vai ter o Como Eu Era Antes de Você, o próprio Extraordinário é um pouco limítrofe, mas assim, a ficção em geral, a ficção no Brasil, ela tem sido muito dominada pelas traduções, né? E principalmente essa ficção da leitura espontânea. Uhum. Deixa eu só fazer um parênteses, eu preciso pedir desculpa mais uma vez para os teus ouvintes, mas de repente eu ia ficar sem bateria, então eu tive que mudar de lugar e voltar para aquela luz ruim onde eu tenho um carregador. Então não está o melhor dos mundos, mas enfim, tenham tolerância com esse coroa aqui que não sabe fazer live por Instagram. Não se preocupe, porque assim, o assunto é tão bom, né? E hoje em dia a gente escuta muito além de ver, né? Então o Instagram permite estarmos pelo menos nos vendo e podendo conversar sobre esses temas que são tão interessantes. Eu queria te perguntar uma coisa, Marcos, você falou que você começou, né, no mercado editorial na Salamandra. E qual a tua visão, assim, naquele momento, assim, quais eram os desafios e como é que você percebe esses desafios hoje? Tá. Tem uma coisa engraçada, assim, a gente sempre teve um desafio que é assim, a gente tem muito pouca compra de impulso de livro para criança, sabe? O livro para criança, quer dizer, como é que a Salamandra funcionava e era o começo um pouco da literatura infantil, digamos, moderna, né? Você tinha a questão da adoção do livro escolar. Então, implantou-se um mecanismo que todo bimestre as escolas precisavam indicar livros de literatura. Uhum. E aí a gente fazia divulgação na escola, quer dizer, então, Marcelo Marmelo Martelo, Raul da Ferrugem Azul, Os Bichos que Tive, O que os Olhos Não Veem, Bisabia, Bisabel, né? Eu tinha todos esses. Eram os meus livros. Isso tudo era lá da Salamandra. Isso tudo era Mas, assim, mas como é que era? Se você ia numa livraria, as livrarias não tinham um espaço nobre dedicado ao livro infantil, né? A área do livro infantil era meio baguncinha. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa valorizar. Eu adoro a Travessa do Leblon, por exemplo, tem um espaço lindo para criança. Lindo. Eu tenho o maior orgulho daquela livraria, porque é uma livraria que você vê que valoriza. Tem um bom comprador, sabe? Os livros estão bem organizados. Em Botafogo também eles fizeram um espaço lá nos fundos assim da livraria que é uma delícia. Você dá vontade de ficar lá horas assim. Mas eu não tenho para onde levar meu filho, leva para aqui, ele vai se divertir. Então, olha que coisa sensacional, né? Para onde é que eu vou levar meu filho? Vou levar para uma livraria. Que coisa maravilhosa, né? Eu acho que isso a gente não superou. A gente não conseguiu criar um mecanismo, né, de transição. Depois, esse mercado ele foi meio que migrando para o governo, né? Então, o governo passou a ser o maior comprador de livro para criança, inclusive de literatura. Eu acho assim, acho que o papel do Estado é formar boas bibliotecas, é incentivar o hábito de leitura. Ele precisa fornecer esses livros, porque a gente não tem um bom sistema de distribuição.
Mas eu adoraria ver, realmente, eu acho que a gente vai transformar quando você tiver a literatura como sendo um objeto de desejo, sabe? Quando esse exemplo que a gente falou da travessa virar um exemplo mais permanente, né? E, e aí sim, eu estou indo na livraria porque eu quero procurar um livro bem ilustrado, um livro bonito, um livro engraçado, um livro que faça a criança pensar, né? Perguntar. E uma coisa importante nesse processo é justamente a curadoria, né? Então, assim, também a livraria ser um espaço em que você encontra alguém que pode te dar boas referências e te orientar nesse mundo. Às vezes acontece, assim, né? Da pessoa chegar e falar, tem que comprar um presente, mas o que você tem aí para crianças de tais e tais idades? Ou adultos, né? Enfim, ter alguém ali que guie e possa falar mais sobre os livros é importante, né? Eu devo te dizer o seguinte, eu dei uma entrevista esse final de semana em que eu falava exatamente isso em termos gerais, quer dizer, não é só para criança. Eu acho que a livraria tem que ser um espaço de curadoria para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa voltar a ter, quer dizer, o local da livraria, ele precisa ser um local acolhedor. Ele precisa ter essa característica sedutora, né? Eu pensei numa outra coisa, quer dizer, eu acho que a gente está falando de livraria, mas a biblioteca também precisa ser um lugar, a biblioteca pública, as bibliotecas parque aqui no Rio de Janeiro, eu sempre dou esse exemplo, foram assim das iniciativas mais notáveis de integração, de enfim, e de um uso multimídia, né? De uma coisa que não fosse. A ideia da biblioteca ser aquele lugar sisudo também tem que acabar. Né? A biblioteca tem que ser um lugar colorido, a biblioteca tem que ser um lugar multimídia, com bons profissionais. Então, enfim, isso também é muito importante. E qual a tua percepção e a tua visão a respeito dos clubes de leitura? Porque ele, assim, tem crescido também muito essa questão da assinatura pela internet, e você receber em casa livros e que normalmente vêm acompanhados de revistas, de um texto de apoio, ou alguma indicação também de como ler um guia, né, principalmente para pais e filhos, né, de como ler aquele livro, de como fazer atividades, envolver a criança numa leitura. Alguns clubes com uma pegada mais temática, tentando fazer uma costura com datas e temas, outros com novidades do mercado literário. Como é que você vê esse movimento? Também um movimento. Você acha que tem espaço para crescimento desse tipo de mercado, de clube? Eu espero que sim. Eu acho o máximo a iniciativa dos clubes. Acho os meninos lá de Porto Alegre, da TAG, que. Porque, enfim, aí é para quem tem mais idade, mas assim, existia o Círculo do Livro, né? O Círculo do Livro era o grande clube do livro no Brasil, que era um modelo um pouco diferente, porque era um modelo que você tinha um catálogo enorme, você podia escolher dentro daquele catálogo o livro do mês. Né? Esses clubes do livro modernos, você tem que confiar na curadoria do clube. Quer dizer, você vai receber um livro em casa, mas você não sabe que livro é. E acho assim, o Leiturinha é um clube de livro para criança. Eu acho que a ideia do clube do livro ela está totalmente associada à questão do hábito. Né? Porque você está entrando num clube e você está dizendo, ok, eu topo receber um livro por mês, que eu vou ler pelo menos um livro por mês. E isso é hábito, Geisa. Isso é o comprometimento. Né? Então, eu espero que cresça muito. A gente tem, eu sou sócio da Intrínseca, né? A Intrínseca montou um clube próprio, que na pandemia cresceu bastante. A TAG também cresceu. Na pandemia, as pessoas estão lendo mais, sabia?
claramente, a partir de junho, a gente viu uma recuperação muito saudável das vendas. E, obviamente, isso significa que as pessoas estão lendo mais. E assim, porque mudou também, né? Quer dizer, teve um impacto muito grande, muita gente a gente perdeu o posto de trabalho, claramente, mas assim, houve uma mudança muito forte no regime de trabalho. E o teletrabalho, né? Quer dizer, o trabalho home office, ele gera uma economia, né? De deslocamento, a própria alimentação na rua, que é mais cara do que em casa. Então, assim, as pessoas estão reajustando aí os seus orçamentos, e aí, assim, é bom ver, né, essa recuperação que vocês conseguem acompanhar, né? Vocês têm uma pesquisa mensal, né, disso e conseguem acompanhar a evolução. É bom ver que isso pro livro, né? É super legal, porque a gente já conversou sobre essa pesquisa, e aí é muito número, né? Mas o aspecto que você está chamando a atenção é um aspecto humano. Eu acho que esse é o mais importante. Né? O que está acontecendo nas casas? A gente está falando hoje sobre essa literatura infantil. Esse momento, né? Eu nunca convivi tanto com os meus filhos quanto eu estou convivendo agora. E pensa só, essas crianças mais... Meus filhos têm 16 anos. Uhum. Né? Eles têm escola todo dia, eles têm estão em casa, mas têm uma atividade de alguma maneira. Né? A criança pequena é a energia, né? E uma necessidade de apoio do pai. Então, o livro vira um super companheiro, um super instrumento. E aí você pode ter, desde o livro de história ao livro de atividade, né? Ou o livro, enfim, para a criança interagir. Eu acho que isso cria essa intimidade. Livro precisa de intimidade. É Né? verdade. Você ter o objeto ali, você descobrir seu lugarzinho, seu momento. Eu acho que isso assim, é uma oportunidade. Não, no próprio desenho, assim, né? Precisa ter uma rotina para o livro, precisa ter um espaço para o livro. Ele demanda ser colocado no contexto, né? E aí eu acho que nessa ideia da formação do leitor, tem todo um trabalho aí de como é que você inclui na rotina a leitura sem ser uma obrigação. Também estou aqui meio com a bateria instável. Sem ser uma obrigação, uma coisa chata, eu faço porque eu sou obrigada, né? Não precisa, tem tantos tipos de leitura, e é sobre isso que eu queria te perguntar também, né? A Sextante antecipou a publicação de uma coleção em parceria com o canal Manual do Mundo, e vem lançando títulos como Meu Caderno de Atividade, Jardim da Infância, Desenho 50 Animais, que também é um pouco aquela onda dos cadernos de pintar, né? Mas direcionado para criança, para atividade. Isso foi uma consequência da pandemia, quer dizer, um olhar para também trabalhar nessa ideia da saúde mental e do envolvimento das crianças? Totalmente. Eu acho assim, isso claramente é uma iniciativa do meu irmão e sócio, Tomás. Tomás, há bastante tempo, fala que a gente devia investir nisso, que isso é uma tendência mundial. E aí, quando veio a pandemia e a gente olhou para a situação das famílias, a gente pensou, bom, isso é um baita serviço que a gente pode estar trazendo para o público brasileiro. Né? A gente poder... E esses livros estavam, assim, no Reino Unido. A gente correu, a gente fez, assim, em tempo recorde, a gente colocou 10 livros no mercado. E eles vão bem. Isso inaugura para nós uma possibilidade de continuar atuando nesse segmento, de alguma maneira voltar a atuar nesse segmento. Né? A gente publicou um livro lindo, isso é antes da pandemia, um livro chamado Emocionário, que é um livro que trata das emoções, é um livro que explica as emoções
para as crianças, mas para as crianças dos 8 aos 80, Geisa. É lindo o livro. É um espetáculo. Eu, eu, eu tive contato recentemente com o Manual do Mundo e o Martim ganhou de presente. E eu achei sensacional, porque é um grupo que já tinha um canal também no YouTube, né? E fazem uma série de experimentos e começaram e fizeram um livro. E eles contam esses experimentos também, eu achei super bacana, assim. O Martim, Isso, ele, aí, ele isso é uma coisa interessante, você está chamando a atenção, porque esse é o caminho, é um pouco o caminho reverso, né? Quer dizer, a gente buscar na internet um bom conteúdo para publicar em livro. Né? É um casal, Manual do Mundo é um espetáculo, um casal assim que fazem dedicados à pesquisa científica, né? Mostrar, então tem de tudo, é divertidíssimo. E eles quiseram expandir o público deles, porque o público deles é um pouquinho mais jovem, né? Assim, a partir de, sei lá, 13, 14. E eles então resolveram que eles queriam passar a fazer o Manual do Mundo Mini, para pegar aí justamente esse público a partir de 5 anos. E aí a gente estava nesse momento trabalhando com eles e dissemos, então vamos fazer essa coleção em conjunto para vocês divulgarem e a gente trabalhar juntos. Então tem sido assim, trabalhar com gente bacana, Geisa, não tem nada melhor, né? Descobrir bons autores, é muito bom é muito bom divulgar o trabalho das pessoas. com certeza. Não, eu fiquei impressionada porque o Martim, na pandemia, resolveu que ele queria fazer um canal. E aí ele falou, não, eu vou fazer um laboratório de ciências com o Martim. E ele fala de A a Z, assim, fala de português, matemática, tudo que ele aprende vira ciências. E aí o Manual do Mundo comunicou muito, assim, né? Com essa curiosidade de saber, de falar sobre as coisas. Virou até capítulo do canal dele, acho que Buracos Negros, né? Tinha lá um capítulo de Buracos Negros. Ele leu e fez lá o canal, o videozinho dele. Então, assim, hoje em dia, esse contato, tanto os canais de YouTube, eles podem tanto ser um espaço para falar umas besteiras, mas também tem muita coisa bacana para se achar nesse mundo aí, né? E poder trazer isso para um formato de livro. Eu vi recentemente também um documentário do Netflix que virou uma publicação, chama Nosso Mundo, Nosso Planeta, eu acho. Um Planeta, enfim, que também é lindo. Então você vê, começa a ter muito séries virando livros, né? Quer dizer, fazendo exatamente esse movimento que a gente falou dos livros que viraram filmes. A gente tem coisas bacanas acontecendo, virando também livros, né? E é um diálogo que na atualidade precisa muito acontecer, né? Porque muito das diferenças... Ele sempre aconteceu, né? Se você pensar, é engraçado que as pessoas falam essa coisa de livro que vira filme, mas assim, O Vento Levou é um livro. O Poderoso Chefão é um livro, né? Quer dizer, enfim, não é novidade isso. É porque a gente agora tem muito mais opções, tem muito mais possibilidades, né? Você tem toda a indústria do game, que você também tem interação com o livro, quer dizer, mas eu acho que as mídias sempre se complementam. Eu acho que né, o grande mistério é como é que você, em vez de ficar competindo, você atua em conjunto. Eu não quero, quer dizer, é óbvio que a criança vai querer brincar com o jogo, né? Não quero que ela não faça isso. E é óbvio que um jovem vai gastar tempo com as suas redes sociais e com o seu WhatsApp e comunicação, né? A questão é como é que você descobre o tempo, né? O tempo para você. O que não dá para ser assim, eu não leio porque eu não tenho tempo, que é a principal razão pela qual as pessoas declaram que não leem, né? Eu preferia que as pessoas respondessem, eu não leio porque não tenho vontade. Pelo menos é mais honesto, né? É ruim, mas é mais honesto.
E eu acho que aí a gente precisa descobrir como é que a gente influencia essa vontade. Seja, Geisa, e parte de você escolher o livro certo, sabe? Não tem nada pior do que você tentar fazer uma experiência e não gostar daquela experiência. Então, se você está lendo um livro para a escola e você acha chato, você não vai virar um leitor. Agora, você está lendo... Eu me lembro de ler Capitães da Areia no ensino médio, né? E ter discussões em sala de aula sobre o livro sensacionais. Né? Então, assim, Não, Jorge Amado. E também tem uma possibilidade também e também é muito a forma como é apresentado, a forma como é trabalhado isso. Quer dizer, a gente está vivendo um momento assim de discussões muito profundas na educação e aí assim o professor é um papel que não se perde, né? Com toda a revolução digital, o professor ainda é uma figura muito necessária, mas a forma de ensinar ela está sendo desafiada, né? Quer dizer, é preciso aí um trabalho justamente de trazer, de mostrar ao mundo, mostrar dentro das diversas possibilidades que existem, o que é interessante e por que aqueles temas todos, né, que a gente aprende na escola são interessantes. Eu me lembro, por exemplo, que Machado de Assis, todo mundo fez o julgamento da Capitu e do Bentinque, se ela era culpada ou não era culpada, sabe? Então, assim, isso é eterno, né? Não tem como você não lembrar, você tinha que ler para poder achar os argumentos, enfim. E tem muita forma, né, legal de apresentar hoje, com tantas também plataformas que permitem que você que vire filme, que vire comentário, etc. Você tem formas diferentes de apresentar esse conteúdo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu queria te perguntar uma coisa que a gente conversou uma vez e que eu acho que cabe aqui falar, né? Que é a questão dos audiolivros. Que é uma tendência, né? Muita gente às vezes acha esse conteúdo interessante e tem uma oferta muito maior no exterior do que no Brasil. Está começando aqui, né? Tá começando devagar. Como é que está esse processo? Como é que é a tua visão em relação a isso? E se é específico para um público, ou você acha que também para as crianças pode ser um caminho bacana, assim, apresentar também o livro nesse formato? E ótima pergunta, porque não tem nunca... Enfim, tá, então vou começar com a parte fácil da pergunta, que é vai devagar. Né? Quer dizer, o mercado de audiolivro aí no Brasil ainda não emplacou, assim, de longe não emplacou, ele nem começou, digamos. Né? Ele tem... O catálogo disponível ainda é relativamente pequeno, né? Você não tem todas as publicações imediatamente disponíveis em audiolivro. As plataformas, é curioso, né? Porque a coisa mais fácil é isso aqui. Né? Esse objeto aqui é um tocador de audiolivro, que é a coisa melhor que tem. Quer dizer, essa parte tecnológica é a mais fácil de resolver. A questão, eu acho que é o acervo e o hábito, quer dizer, das pessoas conhecerem o produto. Tem um terceiro aspecto importante no audiolivro, que é bem diferente do livro digital. Né? Quer dizer, o livro digital, que a gente chama o e-book, ele é fundamentalmente a mesma coisa que um livro de papel. Né? Assim, eventualmente, as pessoas que discordam disso, eu peço desculpas, porque as pessoas vão dizer, não, mas não tem o cheiro, não tem o tato, não tem isso. Tá bom, mas a experiência, né, de fruição, né, de entendimento, de ler, ela é igual. O audiolivro é uma experiência completamente diferente. É alguém ler para você. Então, esse leitor tem que ser muito bom. Sabe? Ele tem que ter uma boa voz, tem que ter um bom ritmo. Né? Se for aborrecido, você não vai gostar. Enfim, então, eu acho que é um investimento maior, porque é um investimento em profissionais bastante grande.
A Cláudia Com está relação às crianças, desculpa. Não, pode falar das crianças. Não entra nas crianças. Quando eu falei, sempre longo. assim que eu falei, eu me lembrei dos disquinhos. Aí assim, a gente entrega a idade, né? Que maravilha! Então tá bom, não? Então você teve disquinhos coloridos na sua vida. Ah, muito bem! O livro que vinha com disquinho, com a história do patinho feio, com a história dos três porquinhos, né? Então, eu acho que... E lembra como é que era aquilo? Quer dizer, não era o livro e o disco. Uhum. Então, eu acho que essa experiência para a criança pode ser muito rica se você oferecer os dois ao mesmo tempo. Sabe? Se você oferece como uma forma de você seduzir ainda mais a criança. Porque, no fundo, Geisa, pensa só comigo. Antes da criança saber ler, ela só lê através de audiolivro. Alguém lê para ela. Em que a narradora é a mãe, ou o narrador é o pai, enfim, ou é a professora. Mas, fundamentalmente, a experiência de leitura ela é através da fala de outra pessoa. Uhum. Né? Então, eu acho que assim, o audiolivro infantil, por assim, somente, né, uma historinha contada, não tenho muita certeza. Eu não investiria nisso. Mas, enfim, mas eu posso também estar redondamente enganado e isso ser um nicho a ser construído. Eu acho que vale testar, sabe? Formar desde pequena essa ideia de ouvir pode ser uma coisa interessante, assim. Eu tava aqui... meu filho, o projeto na escola dele, desde o maternal, tinha que comprar um livro por mês. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, gente, não é possível. É só para ficar gastando dinheiro, ficar comprando um livro por mês e tal. Eu comprava porque eu falava assim, não, comprar livro é bom. Você não questiona, né, esse tipo de coisa. Mas eu não acreditava no projeto. E aí, assim, no segundo livro que ele trouxe para casa, e tinha toda a atividade era lúdica e feita em cima do livro. O segundo livro que ele trouxe para casa, ele abriu o livro e começou. O sapo pulou no lago. Ele estava no maternal. Aí eu assim, não é possível. Não é possível. E ele sabia exatamente o que tinha escrito. Quer dizer, não sabia exatamente. Ele virava a página na hora certa. Ele decorou ali o negócio. Eu falei, gente, isso dá certo, isso é bom. Né? E assim, é uma experiência interessante de você ver como é que tem formas, né, de fazer com que isso se torne mais orgânico e tal. Mas o áudio é o primeiro caminho que aquela informação chega. Não, sem dúvida, você tem razão. Enfim, não sei, eu prometo repensar. Acho que é parte das nossas conversas aqui, né? Eu acho que são muito para pensar junto sobre, né? E aí, claro. assim, essas ideias. Eu lembrei aqui dos disquinhos, e lembrei que, assim, na faculdade eu tinha que entrevistar um compositor, eu entrevistei Braguinha. E aí ele contando, ele foi autor das musiquinhas de vários desses disquinhos. E eu assim, meu Deus! Peraí, não entendi. O Braguinha era seu tio? Não, eu tive que entrevistar o Braguinha para você teve que entrevistar o Braguinha. Ah, meu Deus. Não, o Braguinha era a coisa mais fantástica do mundo. Não, e assim, você sabe... Conta, fala. Não, a minha mãe... Eu falei assim, mãe, como é que eu vou achar o Braguinha? Sei lá, como é que eu vou... Não conheço, não tenho contato. Como é que assim, esse projeto... A minha mãe... Só um minuto que eu vou resolver o seu problema. Aí ela trabalhava no banco que pagava o BC. Então ela falou assim, eu tenho contato do Braguinha. E ela ligou e falou com a filha do Braguinha e eu fui na casa do Braguinha. Eu falei, gente... Espetacular! Espetacular! É engraçado você falar isso, porque a gente lançou agora um livro infantil do Dan Brown. A gente acabou de lançar um livro chamado Sinfonia dos Animais. Mas é curioso porque assim, ele não tem audiolivro, ele tem música. O Dan Brown compôs uma música para cada página, que é uma música sobre determinados animais. E é a música clássica, é uma coisa meio inspirada no Pedro Lobo, do Prokofiev, que é outra coisa que eu recomendo vivamente. Eu me lembro de ter o livrinho do Pedro Lobo,
e ficar ouvindo a música ao mesmo tempo que você lia. São isso, são experiências sensoriais diferentes que você vai juntando e vai aumentando o prazer. Porque, pensa só, o que a gente está falando é de memória afetiva. Você falou dos disquinhos, a quantidade de coraçãozinho que apareceu aqui do lado da página foi uma coisa louca. Tinha uma chuva de coraçãozinho na hora que você falou dos disquinhos coloridos. Espetacular. E tem uma outra coisa, acho que interessante da gente falar aqui, passa muito rápido, eu já estou meio assim, tá quase acabando. Mas, assim, também a gente percebe, assim, muitos autores que se voltam para a aventura de escrever livros para crianças, né? E, assim, dos mais frente. Te vê... você citou agora o Dan Brown, mas assim, você também tem cantores que escrevem para crianças, economistas que escrevem para crianças. Como é que é isso? Assim? O Emicida lançou hoje um livro, tá, né? Tá no jornal, a Miriam Leitão, enfim. Eu acho que esse desejo de se comunicar com a criança, ele existe dentro de todos nós, eu acho bacanérrimo. Agora, é uma super arte, Geisa. É difícil a beça você encontrar a linguagem certa, sabe? Que história você vai contar, o uso das palavras, principalmente assim, dependendo, claro, do público que você quer atingir. Se você está falando... A gente começou conversando sobre o público de 5 a 10. Né? Tem pouca sílaba na vida dessas crianças. Assim, dos 5 aos 7. Né? Depois aumenta o número de sílabas, vai aumentando. Mas no comecinho, tem pouca sílaba. Né? Mico maneco. Sabe? Não, uma... Então... Eu acho sempre muito legal. Quando editava livro para criança, livro para criança é engraçado, porque assim, um adulto lê o original em 10 minutos. Quer dizer, você chega lá, era assim, eu queria te mostrar um livro. Em 10 minutos você lia o livro, não precisava. Era fácil, e né? você tinha uma opinião. Exatamente. Hoje em dia os caras chegam com 300 páginas, eu tenho que levar mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, era muito fácil de ver quando te emocionava. Sabe? Também, nesses 10 minutos, você tem 10 minutos para emocionar. Você tem, exatamente, para criar uma... Porque é isso, quer dizer, senão vira uma historinha. Você achar que fazer livro infantil é contar uma historinha, né, bonitinha, não é. Né? Tem que ter... Como tudo na vida, tem o lobo mau, tem o vilão da história, tem redenção, né? Tem que seguir, tem uma trilha, né, que encanta de adultos e crianças de todas as idades, mas que tem que seguir ali um enredo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente já está indo para os 9 minutos finais, eu queria perguntar para você sobre Bienal 2021. A gente São Paulo pulou, né? Não pôde sediar a Bienal esse ano. Isso. E o que vocês já estão assim pensando? Como é que essa pandemia também influenciou aí essa preparação para um evento que é fundamental, importantíssimo? Acho que mobiliza não só a cidade, acho que o estado, muita gente vem para cá. É sempre muito revigorante assistir o interesse e a maneira como as pessoas se dirigem, né? Seja as escolas, os pais, os adultos, vai todo mundo para a Bienal, de fato, algo que movimenta a cidade, enfim. Então, a Bienal, eu acho que assim, a pandemia acelerou um processo que a gente já vinha pensando, que é de tornar ela um evento mais ou menos permanente. Né? É uma certa contradição, porque se chama Bienal. Então, se chama Bienal, ela acontece de 2 em 2 anos. Então, como é que você vai fazer isso como um evento permanente? Mas, no fundo, onde é que está essa permanência? Essa permanência está aqui, por exemplo. Né?
a gente poder ter um espaço de conversa com autores, de discussão de ideias. Então, isso, por exemplo, já está existindo. A gente já começou uma série de lives no canal Bienal. Uma delas foi com o próprio Emicida, para falar do lançamento desse livro que ele está fazendo agora. No YouTube ou qual plataforma? É no Instagram. É no Instagram. Instagram, Bienal do Livro. A gente vai ter também, vai fazer alguns eventos especiais em alguns momentos. A gente tem, do mesmo jeito que a gente tinha lá o Café Literário da Bienal e os espaços de discussão, a gente vai estar fazendo eventos ao longo do ano com essa característica. Gente, tem um lado sensacional, porque eu trouxe o Dan Brown ao Brasil durante a pandemia, né? A gente fez uma live no YouTube. Aí sim, foi lá no YouTube, que é mais conveniente e tal, e é mais fácil. Então, também convencer os autores internacionais a participar de eventos como esse que a gente está fazendo é muito mais fácil, né? Quando a circulação voltar pós-vacina, né? Ano que vem, a gente retoma um projeto presencial muito bem sucedido, que é a Bienal nas escolas. Quer dizer, é fazer um trabalho permanente de levar autores principalmente para as escolas públicas. Porque os autores vão bastante às escolas particulares, que adotam os livros, enfim, esse mecanismo já existe. Mas a gente tem que levar para as escolas públicas, que representam 90% dos estudantes brasileiros, né? Então, o papel da Bienal, nesse sentido, de fazer isso permanentemente, vai ser super importante. Outra coisa é ter o café literário nas livrarias, sabe? Para então você chegar lá em setembro e a gente vai ter a Bienal da Renascença, né? Que quando isso tudo passar, a gente vai ir para a rua festejar e, né? A gente vai ter um novo alento. A gente está louco para que isso aconteça. E a Bienal vai ser mais ou menos nessa época, vai ser lá em setembro, vai ser um baita evento. Eu não tenho dúvidas, até porque a gente percebe, assim, né, a maneira com a preparação, o aquecimento, todo esse processo é muito importante, né, de resgate. Você falou das escolas, vai ser fundamental, né, e é uma forma também de trazer os alunos, né, para retornar esse interesse. A gente ficou aí um tempão com as crianças em casa, né, Claro. E a escola é Elas estão loucas para voltar para a escola. Então, acho que todos, né? E aí, assim, a gente vai ter aí um desafio gigantesco de incluir mais os jovens e tentar diminuir esse gap que ficou aí da falta de acesso mesmo, né? Muitas crianças ficaram sem aula e sem escola. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Marcos, eu queria muito assim te agradecer, ter aceito o convite de vir aqui no espaço. É um espaço que a gente cuida com muito carinho. Tem um ano, eu estava vendo os posts assim, o Livreirinhos em setembro fez um ano. E justamente para falar de algo que a gente adora, né? Porque a gente compartilha. A Juliana está em Teresópolis, eu estou aqui no Rio, e aí a gente se manteve assim, né? Tipo, em constante contato por conta do Livreirinhos desse projeto, e que a gente acaba compartilhando também muito. Os nossos filhos ficam compartilhando muito. Outro dia a gente fez uma live com eles aqui, e sabe o que eu descobri? Que você pode botar todos aqueles filtros loucos do Instagram durante a live. Porque eles fizeram, eles ficaram botando filtro, ficaram dentro d'água, com bolinhas e corações. Eu achei o máximo. Eu falei, gente, eles ensinam a gente sempre. Tem jeito. Muito bem. Eu estou precisando que os meus mais jovens me lembrem que eu tenho uma live às 6 da tarde para carregar o celular antes, para me posicionar num lugar com uma luz melhor. Enfim, eu espero que não tenha... Para eu não... Enfim, quem
agradece sou eu, sabe? Você poder abrir esse espaço para mim e poder falar sobre o que eu mais gosto da vida, né? Que são os livros, é um privilégio. Super obrigado. Obrigado para a Juliana também. E a gente sabe que a tua agenda é grande, assim, mas a gente vai voltar a ter novas conversas, porque teve um monte de coisa que ficou de fora dessa vez. A gente não falou da questão do preço dos livros, mas a gente vai ter aí outras oportunidades. E se você Não, sempre esse convidar... papo é chato. Chato, né? Hoje era papo bom. Hoje era Hoje é papo papo, bom. Era papo hoje é livro para papo criança, é papo bom. E não, e aí, assim, eu tenho a possibilidade de descobrir mais facetas, então, mais da sua história, que é tão encantadora, assim, né? E tão Obrigado. inspiradora também. Então, muito obrigada, Marcos. Eu me despeço aqui, me despeço de todos vocês que acompanharam a gente na live. Vai ficar disponível aqui o conteúdo por 24 horas, mas depois a gente vai também colocar no YouTube e divulgar o link aqui para quem quiser acompanhar, difundir, enfim. Eu acho que papos bons são para a gente poder ter oportunidade de espalhar por aí. Obrigado a você, Geis. Um beijo enorme. Um beijo a todo mundo que participou. Adorei os coraçõezinhos, adorei os comentários. Viu? Um abraço grande. Beijo. Tchau.